Fala Tricolada, tudo tranquilo? Eu sou Alexandre Antônio, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal, o canal da família Tricolor. Deixa o like, se inscreva, compartilha, dá essa moral pra gente aí. Conto com a ajuda de vocês. Somos 31 mil inscritos aqui no YouTube. Valeu, rapaziada. Vamos falar do André? Cara, o Fluminense, se isso aqui for verdade, porque o Jorge Nicola, também dá muita barrigada, joga muita conversa fora, o Vascaíno que eu diga, ele, pô, isso aqui é um valor que já começa, já dá para conversar, já dá para sentar, negociar em um valor interessante. É um valor que se aproxima do que foi ofertado ao Danilo, do Palmeiras, ao João Gomes, do Flamengo e ao André do Vasco. A gente sabe o quanto o André é valioso para a gente e para especialistas de futebol sabem o quanto o André joga bola. E o que logo no próximo ciclo da seleção brasileira, independente do técnico ser estrangeiro ou não, o André certamente estará na primeira lista de convocados, não tem como. É um dos melhores, ou o melhor volante do futebol brasileiro. O nosso medo e a nossa preocupação é quando chegar o momento do André sair, ele ser vendido pelos 9 milhões de euros, 8 milhões de euros, como é de costume o Fluminense vender os jogadores com promessas de bônus, se conquistar uma Champions, essas coisas que acontecem, né? O Fluminense vende por um valor e tem os bônus para serem recebidos e metas a serem alcançadas que são dificílimas de serem alcançadas. Principalmente quando o Fluminense vende o jogador é para clubes de menor porte, clube B da Europa, que nunca vai ter a capacidade de conquistar uma Champions. Por exemplo, o Betis. Se vendeu o Luiz Henrique para o Betis está próximo de vender o Luiz Henrique. E uma das metas para o Fluminense receber um dinheiro a mais pelo Luiz Henrique é o Betis conquistar uma Champions League. A gente sabe que isso nunca vai acontecer, né? Não vai acontecer tão cedo. Então a gente fica na expectativa, a gente fica tenso, a gente fica preocupado com relação ao André. Teve uma coletiva lá na Flucamp, onde que crianças estão lá fazendo sua colônia de férias. O Mário foi entrevistado pela criançada e uma das crianças lá perguntou, claro, orientado pelo pai, sobre o André. E aí, quando o André vai ser vendido, o Mário garantiu que o André permanece no Fluminense até o final do ano. E aí, no final do ano, vamos sentar, conversar. Se tiver proposta, o André certamente será vendido. Mas o Mário garantiu que na próxima janela ele não sai. Aí vem o Jorge Nicola, trazer essa notícia. O Fluminense teria recusado uma oferta do Fulham, da Inglaterra, pelo meio-campista. Fulham, da Premier League. Vamos lá, vamos para a notícia. Uma das surpresas da atual edição do campeonato inglês, o Fulham, fez uma proposta de 20 milhões de euros, cerca de 110 milhões de reais, pelo volante André do Fluminense. No entanto, o Mário Bittencourt recusou a oferta. Eu vou me esforçar muito, mas tá com cara de que isso aí é uma barrigada. Não tô muito confiando nessa notícia não. Mas vamos lá, vamos continuar. Não tô acreditando muito nos valores e também não tô acreditando muito de que o Mário recusou a oferta. É muito acima do que ele costuma vender os jogadores prata da casa. A informação é do repórter, reafirmo, do repórter Jorge Nicola. O Fulham propôs a seguinte operação. Vamos para a negociação. O que foi oferecido ao Fluminense? Empréstimo com obrigação de compra, com pagamento dos 20 milhões de euros parcelados até 2024. O André iria por empréstimo, com uma obrigação de compra no fim deste empréstimo e esses 20 milhões de euros sendo parcelados até 2024. O Fulham pagaria em 2 anos esses 20 milhões de euros. O Fluminense ainda teria direito a um percentual para uma eventual venda futura. O ideal é receber esses 20 milhões à vista, né? Na mão. Mas a 20 milhões de euros, mas parcelado para conversar. Vale lembrar que todos os últimos volantes brasileiros vendidos nesta janela de transferência saíram por valores inferiores
Presta atenção, Danilo trocou o Palmeiras pelo Nottingham Forest por 18 milhões de euros. Então, o Fulham ofereceu ao André 20 milhões. O Danilo saiu por 18. O Danilo saiu por 18 milhões de euros, mais 2 milhões de euros por bônus. Aí chegaria a 20 milhões, mesmo valor que foi oferecido ao André. Aí o Andrei, do Vasco, foi para o Chelsea da Inglaterra, por 12 milhões e meio de euros. O André é o garoto tendo informação, né? O André já é jogador de time titular, já jogou o Brasileirão de 2022, praticamente todo como titular, já é uma realidade. O Andrei é bom jogador, mas em comparação ao André tá bem mais profissional do que ele. Aí foi oferecido 12 milhões de euros, bem abaixo do que foi oferecido ao André. Já o rubro-negro João Gomes, sem passagem pela seleção brasileira, sem convocação pela seleção de base, deve ser comprado pelo Lyon em breve por 19 milhões de euros. Então, o João Gomes por 19 milhões, o Danilo por 18, mais 2 milhões de bônus, o André do Vasco por 12 milhões e meio de euros e o André uma oferta de 20 milhões de euros. O André é o que eu esperava. O André recebeu um valor, uma proposta maior do que o Andrei, Danilo e João Gomes. Pelo futebol que ele joga e também pela temporada que ele fez no ano 2022. Na última terça-feira, o Mário Bittencourt havia revelado em entrevista que só pretende vender o André a partir de janeiro de 2024, como eu falei aqui. Recentemente, o volante renovou seu contrato e recebeu um aumento salarial. Ainda assim, com a transferência para a Inglaterra, os vencimentos do jogador seriam pelo menos 5 vezes maiores. Com essa transferência para a Premier League, para o Fulham, o André receberia 5 vezes a mais do que ele recebe aqui no Fluminense, segundo informações do Jorge Nicola. Cara, tá uma coisa, tem várias coisas que a gente pode dizer aqui. Pode ser que já esteja até vendido. A gente só vai saber disso lá na virada do ano, lá em dezembro. Vai ter uma promessa de compra ou venda. Pode ser realmente que o jogador ainda não tenha recebido essa proposta de 20 milhões, ou ainda vai receber, ou o Mário acha melhor não vendê-lo na próxima janela, como ele disse na entrevista, porque espera ofertas maiores. Mas está começando, independente do que é a verdadeira realidade, se essa proposta realmente chegou, se realmente o Mário recusou, se o jogador está vendido ou não, ou se vai ficar até dezembro, a gente vai saber no decorrer do ano. Mas já está começando a chegar num valor interessante. Já está começando a chegar num valor que a gente pode sentar para conversar. 110 milhões de reais, 20 milhões de euros pelo volante André, pode dar uma esticada na corda aí, puxar para 25 milhões. Já está começando a clarear aí uma possível negociação do André no futuro. Se puder segurar ele até dezembro, toda a torcida do Fluminense agradece. Conversa com o Fulham, tá, vamos negociar esses valores aqui, esse parcelamento, pagar em 2 anos. Tem como o cara ficar até dezembro, que eu preciso dele na Libertadores, no Campeonato Brasileiro? Puder, lá em dezembro a gente volta a conversar de novo. Claro, se essa proposta aconteceu e se realmente o Mário recusou a proposta. Beleza? Deixa o like, se inscreva no canal, compartilha. Até o próximo vídeo. Fui!